A paz do Senhor Jesus para todos aqueles que ouvem essa mensagem. Eu sou a missionária Regina Grelenzoni e hoje, dia 2 de abril de 2021, eu venho com outra mensagem da parte do Senhor para os nossos corações. Hoje, sexta-feira da Paixão, comemoramos, a igreja comemora o dia que Jesus foi crucificado, o dia que Jesus foi preso e crucificado e que morreu na cruz. Eu quero ler com vocês em Lucas 24, capítulo 24, versículo 1, que diz assim: Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas, ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Queridos, hoje eu faço a mesma pergunta. Por que o mundo está procurando entre os mortos aquele que vive? Jesus não está morto, Jesus ressuscitou. Jesus morreu, foi crucificado, morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele ressuscitou para que nós tivéssemos vida. Ele ressuscitou para que nós tivéssemos salvação, para que nós pudéssemos chegar até Deus, para que nós pudéssemos ter comunhão com Deus. Jesus não está morto, Jesus está vivo. Ele está vivo no coração daquele que busca a sua face. Ele está vivo no coração daquele que quer a sua companhia. Muitas pessoas nos dias de hoje procuram auxílios, procuram ajudas em deuses diversos. Muitas vezes, deuses que estão mortos, pessoas que foram consideradas deuses, mas estão mortos, não ressuscitaram. Ainda estão lá, seus corpos, seus ossos ainda estão lá no lugar onde foi enterrado. Mas Jesus não está mais morto. Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou, reviveu com carne e osso. E Ele está no meio de nós, que através do Espírito Santo dele, do Espírito Santo de Deus, nós podemos sentir a presença do Senhor Jesus. Ele está no nosso meio. Então eu pergunto, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? O Senhor está vivo. Você precisa olhar para esse Deus, você precisa olhar para Jesus, entender, saber que Ele realmente morreu, mas Ele ressuscitou por você. Ele ressuscitou por toda a humanidade, para que todos que nele creiam, para que todos que nele aceitem esse plano de salvação, tenham vida, vida em abundância. E mesmo que mortos, se morreram em Cristo, se morreram já confessando que Jesus é o Senhor de suas vidas, esses viverão. Esses viverão, esses não morrerão, morreu o corpo, mas as suas almas, os seus espíritos, eles vão reviver, porque o Senhor vem buscar, primeiro os que já se foram, e depois aqueles que estarão vivos nessa época, quando Ele vier buscar a igreja. Então, por que buscar socorro, buscar auxílio em deuses mortos? Por que buscar socorro em pessoas mortas? Por que buscar ajuda em coisas, em objetos, em pessoas que não podem fazer nada? O único que morreu por mim e por você foi Jesus Cristo. O único que deu a vida dele por mim e por você foi Jesus Cristo. Então Ele é o único Senhor, Ele é o único Deus, não há outro Deus além dele, não há outro Deus. Ele é o único Salvador. Com esse você pode realmente garantir, contar que Ele é o único Salvador, o meu Salvador, o Salvador do mundo, da humanidade. Ele é o único Senhor, Ele é o único Deus, não há outro Deus. Então, por que buscar entre os mortos aquele que vive?
Por que buscar entre os mortos deuses que não podem fazer nada, deuses que não podem curar, deuses que não podem fazer nada por você, pela sua casa? Somente Jesus pode fazer alguma coisa por você e pela sua casa. Somente Jesus pode fazer alguma coisa pela humanidade. E Ele está vivo. E Ele está no meio de nós. Em João 8:25 diz assim: Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso? Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele está vivo, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Ele é o Senhor da vida. Ele é o Deus soberano. Ele ressuscitou e ele está vivo. E ainda que a pessoa morra, o seu corpo físico, ela viverá. Todo aquele que em vida crê na morte do Senhor Jesus, no sacrifício do Senhor Jesus, esse não morrerá eternamente. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. O amanhã, para mim, está nas mãos do Senhor. Então, eu posso crer no amanhã. A minha esperança está em Deus, a minha esperança está em Jesus. Porque Ele já tem preparado um amanhã para mim e para você. Esse é o Deus verdadeiro, esse é o Senhor verdadeiro, aquele que não morreu, aquele que a morte não venceu. Ele ressuscitou, ele está vivo. Eu posso crer no amanhã, eu posso esperar um amanhã em Cristo Jesus, porque eu sei que Ele está cuidando do amanhã, porque eu sei que Ele preparou o melhor para nós no amanhã, mas eu preciso entender que Ele é o único Senhor, Ele é o único Deus, que não há outro Deus a quem eu tenha que declarar, a quem eu tenha que acreditar que o amanhã está nas mãos dEle. Ele é o único Senhor, Ele vive e eu posso crer no amanhã. Isso é uma profecia tão maravilhosa, você declarar isso, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Então, o seu amanhã está nas mãos de Deus, você precisa acreditar nisso, você precisa confiar nisso. O Senhor é a sua vida, o Senhor é a sua paz, o Senhor está vivo e você pode crer no amanhã, porque se você colocar todas as suas lutas, os seus problemas, as suas dores, as suas dificuldades, as suas ansiedades, se você colocar tudo isso nas mãos do Senhor, você pode acreditar que o amanhã será melhor, porque Ele vai cuidar, porque Ele vai fazer, porque Ele vai ajudar, porque Ele é Senhor soberano. Ele é Senhor que está no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é Senhor em todas as situações. Ele é Senhor de nossas vidas. Ele é o Senhor desse mundo. Não há outro Deus. Somente o Senhor é Deus. Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador, Jesus é Deus. E se Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele afirma aqui, os anjos perguntaram àquelas mulheres que foram lá limpar o túmulo, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele está vivo, Ele está no meu coração e Ele quer estar no seu coração. O Senhor Jesus, Ele vive e reina para sempre. Ele vive em nossos corações. E Ele está aqui para estender as mãos, Ele está aqui para te dar vida. Hoje é dia que muitas pessoas comemoram a morte de Cristo. Mas não fique triste, porque Ele morreu para nos dar vida. Porque Ele morreu para nos dar vida e Ele ressuscitou, está vivo. Ele está vivo conosco e Ele está ao nosso lado. Então não fique triste, não comemore esse dia de hoje com tristeza. Claro, ficamos tristes pelo que Ele viveu, pelo que Ele teve que passar para nos dar vida. Mas temos que ficar felizes, alegres, que isso não permaneceu, que Ele não permaneceu morto, que isso não foi o fim. Muito pelo contrário, isso foi o começo de uma nova vida, um começo de salvação, um começo de uma nova restauração para todo aquele que crê, para todo aquele que confia, que acredita nesse Deus que está vivo, nesse Deus que está ao nosso lado, nesse Deus que nos ama, nesse Deus que nos fortalece, nesse Deus que já preparou o amanhã para nós. Creia nisso, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Então eu posso confiar e esperar que amanhã Ele já está preparando o melhor para mim.
para você, queridos. Então não busque aquele que está vivo entre os mortos, não busque. Procure o Senhor entre os vivos, porque Ele vive, porque Ele está no nosso meio. Ele é o Senhor de nossas vidas, Ele é o único Senhor, é o Deus soberano, que tem todo o domínio sobre o mundo, sobre a humanidade, sobre a vida e sobre a morte. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Creia nisso, confia nisso. O Senhor é real, o Senhor é vivo, o Senhor está presente. Muitas pessoas, às vezes, têm que aparecer anjos para eles, para confirmar que Ele vive. Que eu seja, para a honra e glória do Senhor, um anjo que está falando ao seu coração que Ele vive e você pode crer no amanhã, você pode esperar o amanhã, porque Ele tem cuidado de nós, porque Ele está cuidando daquele que crê, daquele que confia, daquele que acredita nessa ressurreição. O Senhor é a vida, o Senhor é a nossa paz, e quem confia nele não morrerá eternamente. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso, meu querido? Confia, porque ele vive e nós poderemos crer no amanhã. Confiar que o Senhor estará para nos dar a bênção no dia de amanhã. Confia nisso, meu irmão. Receba a paz do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, que a paz do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com você. Confia, meus irmãos, porque Ele vive. Nós podemos crer no amanhã. Amém?